Boa noite, irmãos. Estamos juntos mais uma vez para realizarmos a nossa exposição. Infelizmente, ainda não podemos nos reunir na igreja, mas não ficaremos sem ouvir a palavra de Deus. Nós vamos abrir nossas Bíblias em Atos, no capítulo 3, Atos capítulo 3, e você acompanhe comigo a leitura que farei. Atos 3, assim nos diz a palavra do Senhor. Pedro e João subiam ao templo para a oração da hora nona. Era levado um homem coxo de nascença, o qual punham diariamente à porta do templo chamada Formosa, para pedir esmola aos que entravam. Vendo ele a Pedro e João, que iam entrar no templo, implorava que lhe dessem uma esmola. Pedro, fitando juntamente com João, disse: "Olha para nós." Ele os olhava atentamente, esperando receber alguma coisa. Pedro, porém, lhe disse: "Não possuo nem prata nem ouro, mas o que tenho, isso te dou. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, anda." E tomando pela mão direita, o levantou. Imediatamente seus pés e tornozelos se firmaram. De um salto se pôs em pé, passou a andar e entrou com eles no templo, saltando e louvando a Deus. Viu todo o povo a andar e a louvar a Deus, e reconheceram ser ele o mesmo que esmolava assentado à porta formosa do templo, e se encheram de admiração e assombro por isso que lhe acontecera. Vamos orar. Senhor Deus, Pai nosso, mais uma vez, Senhor, não podemos estar reunidos como igreja do Senhor no dia do Senhor. Não podemos nos ajuntar em ajuntamento solene para adorar o Teu nome. Mas nas nossas casas, Senhor, separados, te pedimos que o Senhor nos dê a graça de ouvir a Tua palavra, de ouvir a Tua voz nas Sagradas Escrituras. E que o Senhor nos dê a graça de crer, de compreender e aplique a Tua palavra aos corações do Teu povo. Nos consola, nos conforta nesses dias difíceis. É em Cristo que nós te oramos. Amém. Queridos, semana passada nós vimos um encerramento de tudo que aconteceu no dia de Pentecostes. Nós vemos que a igreja ali converteu-se em um grande número, ajuntando-se à igreja, mais ou menos 3.000 pessoas. Nós vemos que o povo creu na pregação, ou parte do povo creu na pregação de Pedro. E nós vimos também como viviam aqueles que haviam se convertido. Eles estavam juntos, eles tinham tudo em comum, e o texto do capítulo 2 termina dizendo que dia a dia acrescentava o Senhor os que iam sendo salvos. Na verdade, agora no capítulo 3 e 4 do livro de Atos, Lucas nos relata como o Senhor acrescentava os que iam sendo salvos. Como é que se dava esse acrescentar-se, podemos dizer assim. Mas antes de adentrarmos no texto propriamente dito, a fins introdutórios, precisamos dizer que o dia do judeu começava às 6 da manhã e terminava às 6 da tarde. Portanto, a terceira hora do dia do judeu era às 9 da manhã. A sexta hora era ao meio-dia para eles. E a nona hora era às 15 horas, às 3 da tarde. Para os judeus devotos também, havia 3 horários de oração. Às 9 da manhã, ao meio-dia e às 3 da tarde. Ou seja, a sexta hora, a terceira e a nona hora. E aqui nós vemos Pedro e João indo ao templo para a oração das 3 da tarde. Precisamos dizer que esses capítulos 3 e 4, a ênfase é no nome do nosso Senhor Jesus Cristo. O poder do nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Nome que só há em Cristo Jesus. É evidente que o nome naquela época envolvia muito mais do que uma identificação. Hoje os nomes não são nada mais que isso. Mas naquela época o nome era muito mais. O nome implicava o caráter, a autoridade, a reputação ou o poder do indivíduo. Por isso, o nome do Senhor Jesus Cristo tem a ver com a sua autoridade como Filho de Deus. Uma vez que o seu nome, diz a Escritura, está acima de todo nome. Jesus merece nossa adoração e, portanto, nossa obediência.
E por isso a grande preocupação dos primeiros cristãos era com o nome de Cristo, apresentá-lo como Filho de Deus, como o único Salvador do seu povo, como mediador entre Deus e os homens. E esta também deve ser a nossa motivação, apresentar o nome do Filho de Deus, o nome de Jesus Cristo, como sendo o único nome dado entre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos. É bom que se diga também, queridos, que os cristãos ainda estavam ligados ao templo e às horas tradicionais de oração. Isso porque é importante lembrar que Atos, do capítulo 1 até o capítulo 10, descreve a transição de uma igreja inicialmente que era composta de judeus para os gentios. Um cristianismo judaico para a igreja em Cristo, que passou a ser um grupo não só de judeus, mas de judeus e cristãos, tornando-se um único povo em Jesus Cristo. Lembre-se que o texto-chave do livro de Atos é Atos 1, verso 8. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, nessa parte de Atos ainda estamos em Jerusalém, no capítulo 3, toda a Judeia, Samaria e até aos confins da terra. À medida que o livro de Atos avança, o cristianismo passa a Jerusalém, Judeia, Samaria e vai até os confins da terra, como encerra o livro de Atos com Paulo, preso em Roma. A verdade, queridos, é que os acontecimentos aqui do capítulo 3, como disse, explicam Atos 2:47, principalmente o final do verso. Dia a dia, acrescentava-lhes o Senhor os que iam sendo salvos. A pergunta é, como Deus acrescentava? Na sua graça e misericórdia. O Senhor usava os apóstolos e assim os apóstolos apresentavam Cristo aos perdidos e esses eram alcançados pela graça do nosso Senhor Jesus Cristo. Tendo isso em mente, exporemos esse texto a partir do seguinte tema. Ouçam bem. Cristo é o maior tesouro da igreja. Cristo é o maior tesouro da igreja. Queridos, Cristo é o maior tesouro da igreja. E para percebermos isso, primeiro precisamos observar o cenário. A cena que o livro de Atos nos mostra, nos relata. Portanto, olhe para a sua Bíblia. Olhe para o verso de número 1. Pedro e João subiam ao templo para a oração da hora nona. Ou seja, Pedro e João subiam ao templo para a oração das 3 da tarde. Lembre-se ainda que durante o ministério de Jesus Cristo, Pedro e João pertenciam ao grupo mais próximo, o círculo mais íntimo de relacionamento do Senhor Jesus Cristo. Pedro e João eram sócios, assim como eram também os irmãos deles, André e Tiago. Pedro e João, queridos, foram 2 dos 3 que entraram na casa de Jairo com Jesus, quando Jesus foi lá ressuscitar a filha de Jairo, está lá em Marcos, no capítulo 5. Eles também estavam com Jesus na transfiguração. Pedro e João eram 2 daqueles 3 que estavam lá na transfiguração. Jesus também responsabilizou Pedro e João para prepararem a última Páscoa, conforme Lucas 22 registra. E também Pedro e João eram 2 daqueles 3 que estavam no Getsemane mais próximo a Jesus Cristo. Na verdade, Pedro, Tiago e João sempre eram os 3 que estavam juntos. E quando os apóstolos souberam da ressurreição de Cristo, quando a notícia chegou aos apóstolos que Jesus havia ressuscitado, trazido evidentemente pelas mulheres, Pedro e João foram aqueles 2 que correram até o túmulo para certificarem-se dessa informação. Está lá no Evangelho de João, no capítulo 20. É interessante ainda perceber que Pedro e João, que os apóstolos como um todo, continuam seguindo a orientação de Cristo. Eles andam de 2 em 2, conforme Marcos 6 orienta. A pergunta é onde eles iam. O verso 1 nos diz, subiam ao templo para a oração da hora nona. Eles iam ao templo para a oração das 3 da tarde. O povo oferecia orações no templo 3 vezes por dia, como diz, pela manhã, à tarde e ao pôr do sol. E enquanto os sacerdotes ofereciam sacrifícios, o povo orava. Certamente a hora do sacrifício era também a hora da oração.
E é nesse contexto que nós vemos Pedro e João subindo ao templo para a oração das 3 da tarde ou da hora nona. Agora veja o verso 2. Veja que mais uma figura ou mais um personagem é inserido nessa cena. Olha o verso 2. Era levado um homem coxo de nascença, o qual punham diariamente à porta do templo chamada Formosa para pedir esmolas aos que entravam. Lucas relata, queridos, um certo homem que era coxo, que era aleijado de nascença e que precisava ser carregado ao templo para ali pedir esmolas. Queridos, era hábito na época que as pessoas não ensinavam uma profissão para os deficientes físicos. Assim, os deficientes físicos, por necessidade, se tornavam mendigos, eles tinham que pedir esmolas. E muitos deles eram levados por seus parentes ou por amigos até os templos da época. E é isso que acontece com esse homem. Esse homem é coxo, esse homem é aleijado e por isso ele não ensinaram a ele uma profissão e ele é levado a uma das portas do templo para que ali peça esmolas, para que possa se sustentar. É assim que funcionava na época. E lá está esse homem aleijado. É verdade também que não sabemos exatamente onde era a Porta Formosa. Embora provavelmente a Porta Formosa fosse a porta de Nicanor, a porta oriental, a porta que dava acesso ao pátio das mulheres e dos gentios. Sobre isso, o historiador Flávio Joséfo diz que essa porta media aproximadamente 22 metros de altura por 18 de largura. Então, note que era uma porta enorme. Segundo Joséfo, ainda, a porta era feita de bronze de Corinto e revestida com espessa camada de ouro e de prata. A porta era feita de bronze de Corinto, parecia como de ouro e, sem dúvida, por causa dessa beleza toda, era um excelente lugar para o homem aleijado pedir esmolas. Olha o que diz o verso 3. Olhe para a sua Bíblia. Vendo ele a Pedro e a João, que ia entrar no templo, implorava que lhe desse uma esmola. Pense na cena. Quando Pedro e João iam entrar na área do templo e entrar exatamente pelaquela porta, um aleijado mendigo estar ali pedindo dinheiro. Para o aleijado, queridos, Pedro e João são duas pessoas comuns. São duas pessoas como todas as outras que estão indo ao templo. Não havia nada diferente em Pedro e João que fez com que aquele coxo pedisse esmolas a ele. Pelo contrário, eram duas pessoas como qualquer outra e esse aleijado dirige-se a Pedro e João pedindo uma esmola. Isso porque era esperado que aqueles que vão aos templos religiosos, que vão buscar e adorar a Deus, fossem misericordiosos e bondosos. Então aquele coxo ali na porta pede uma esmola a Pedro e a João. Mas Pedro faz algo diferente. Pedro, diferentemente do que se esperava, ao invés de colocar a mão no bolso, digamos assim, no seu sactel, tirar uma moeda, entregar àquele homem e seguir o seu caminho, Pedro faz diferente. Olha a sua Bíblia. Olha os versos 4 e 5. O texto diz que Pedro fitando, ou seja, Pedro olhando para ele atentamente, não só Pedro, como também João, eles dizem, olhe para nós. Ao invés de colocar a mão no sactel ou no bolso e entregar uma moeda, Pedro e João olham fixamente para aquele homem e dizem, olhe para nós. O homem responde. Ele, diz o verso 5, os olha atentamente esperando receber alguma coisa. Note só. Talvez aquele homem tenha pensado que com essa frase, olhe para nós, Pedro e João quisessem agir como os escribas e fariseus, fazer as coisas para se mostrar. Ele olha atentamente, talvez esperando agora receber uma gorda oferta, uma grande esmola. Pedro e João não vão simplesmente enfiar a mão no bolso e entregar a moeda, eles dizem, olhem para nós. E o homem, olha, ora, o homem pensa, talvez agora vou receber uma boa esmola. Queridos, Pedro quer que ele olhe. Pedro envolve-se com aquele homem e o trata como uma pessoa. Não é simplesmente colocar a mão no bolso, jogar uma moeda no chão, como o mendigo pensou que ia receber. Não. Pedro diz, olhe para nós. Pedro age e trata aquele homem sofrido, aquele homem calejado de sofrimento como um indivíduo. Ele diz, olhe, e o homem olha.
Pedro vai dar àquele homem, queridos, algo muito mais importante do que uma esmola. É interessante dizer ainda sobre esse homem, que esse homem tem mais de 40 anos e é aleijado de nascença. Quem nos diz isso é a própria Escritura, em Atos 4, 22. Então note, aquele homem é colocado ali diariamente, todos os dias ele é posto ali. E ele não está ali há uma semana ou há um mês. Ele tem mais de 40 anos e é colocado ali para pedir esmolas. Dessa vez alguém diz, olhe para nós. E o homem está atento. O homem espera receber uma boa esmola. O homem espera receber algo precioso, algo valioso. Irmãos, Cristo é o maior tesouro da igreja. E vemos isso não só no cenário aqui desenhado por nós, no cenário que Lucas nos apresenta no livro de Atos, mas principalmente pela cura. Cristo é o maior tesouro da sua igreja, isso é visto na cura daquele coxo. Olhe para a sua Bíblia. Olha o verso 6. Pedro, porém, lhe disse, não possuo nem prata nem ouro, mas o que tenho, isso te dou. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, anda. Visualize a cena. Pedro e João dizem, olhe para nós. O homem atentamente olha, esperando dinheiro. E aí vem Pedro dizendo, não possuo nem prata nem ouro. Ou seja, entre os meus pertences não se encontra o dinheiro. Imagine a reação daquele leproso ao ouvir Pedro dizer, não possuo nem prata nem ouro. Ele poderia pensar, olha, então me mandou olhar para quê? Por que não simplesmente entrou no templo? Ora, porque Pedro vai dar àquele homem um tesouro verdadeiro, um tesouro valioso, um tesouro cujo a ferrugem não corrói e a traça não come. Pedro vai dar àquele homem aquilo que de fato a igreja precisa. E não estou me referindo à cura física, estou me referindo de Jesus Cristo. Queridos, é bom dizer ainda que o dinheiro das pessoas que vendiam as suas terras e os seus bens e distribuíam o valor conforme Atos 2,45 nos diz, não pertenciam a Pedro, pertenciam à comunidade dos irmãos, assim pertenciam à igreja e servia para suprir as necessidades dos cristãos necessitados, como está lá em Atos 2,45. Pedro não era rico. Antes de conhecer a Cristo, ele era um pescador. Depois de conhecer a Cristo, ele abandonou inclusive a pesca. Certamente, queridos, Pedro vivia de acordo com o mandamento do Senhor Jesus Cristo, registrado pelo apóstolo Paulo, em 1 Coríntios 9,14. Paulo diz que aqueles que proclamam o Evangelho, vivam do Evangelho. Por isso, Pedro não dá prata, não dá ouro, mas o que Pedro vai dar àquele mendigo é algo muito mais valioso, é algo precioso, é um tesouro incorruptível. Pedro cura um homem no nome de Jesus Cristo. A dádiva é conhecer Jesus Cristo, essa é a maior dádiva. A dádiva é ter contato com Jesus Cristo. A dádiva é ouvir a respeito de Jesus Cristo. Pedro manda ele se levantar e andar no nome de Jesus Cristo. Pense só. Esse homem nasceu aleijado. Ele já tem mais de 40 anos, como Atos 4 vai dizer. Ao longo de todos esses 40 anos, esse homem precisou dos outros para caminhar. E precisou se humilhar pedindo esmolas na porta do templo. Agora, queridos, Pedro diz, levanta-te e anda em nome de Jesus Cristo. Pedro segura aquele homem pela mão, invoca o nome de Jesus Cristo para mostrar que o poder vem de Cristo. O poder não vem dos apóstolos, o poder não vem de Pedro, o poder não vem dos homens. Pedro é só um instrumento de Deus, Pedro é só um representante de Cristo e desse modo Pedro mostra que é Jesus Cristo próprio que restaura a saúde daquele homem. Olhe para a sua Bíblia, olhe os versos 7 e 8 e veja como se dá. E tomando pela mão direita, Pedro o segurou pela mão direita, o levantou. Imediatamente os pés e os tornozelos se firmaram. De um salto se pôs de pé aquele coxo, passou a andar e entrou com eles no templo saltando e louvando a Deus. Queridos, que cena maravilhosa. Pedro segura o homem pela mão, aquele homem se coloca de pé, o homem salta e pela primeira vez em sua vida ele é capaz de andar.
Ele reconhece que quem fez a obra não foi Pedro. Por quê? Porque ele salta louvando a Deus e entra no templo. Esse homem recebeu um tesouro precioso e não foi só a sua cura física, foi conhecer verdadeiramente o poder que há no nome de Jesus Cristo. Foi conhecer o poder que há no nome do Filho de Deus. Foi conhecer que Jesus Cristo de fato salva, cura e regenera. Aquele homem andou, aquele homem levantou, aquele homem entrou no templo pulando e louvando a Deus. Note, não é a Pedro que ele louva, é a Deus. Agora ele pode entrar no templo. O lugar onde ele ficava, embora fosse muito perto, fosse na porta, não era dentro. Ele pedia esmola do lado de fora. E agora ele pode entrar. Entrar não para pedir esmola, mas entrar para louvar a Deus, para adorar ao Senhor, para cultuar e engrandecer o nome do Senhor. Tem algo maravilhoso nessa cura, queridos. É que esta cura foi pública. Essa cura foi presenciada por muitos ali. Olha o verso 9 e olha o verso 10. Viu todo o povo, toda aquela multidão que adentrava ao templo, e as pessoas que já estavam lá dentro, porque o homem entrou, perceberam o que havia acontecido. Pedro disse: levanta e anda em nome do Senhor Jesus Cristo Nazareno. O homem de fato levantou e não só andou, como louvou a Deus e entrou no templo. O verso 9 diz: viu todo o povo a andar e a louvar a Deus, e reconhecer ser ele o mesmo que esmolava, assentado à porta formosa do templo, e se encheram de admiração e assombro por isso que lhe acontecera. Note só, aquela multidão conhece aquele coxo. Aquele povo que está no templo sabe que todo dia eles vão entrar no templo, e quem for entrar por aquela porta sabe que vai estar ali um aleijado pedindo esmola. Eles sabem disso. Eles sabem que aquele homem tem mais de 40 anos e que há muito tempo ele é posto ali para pedir esmola. Agora, eles veem esse homem não do lado de fora da porta, mas do lado de dentro, não sentado ou deitado no chão pedindo esmola, mas em pé, andando, pulando e louvando a Deus. E louvando a Deus. Isso causa admiração. A obra de Deus em Cristo, queridos, causa admiração. A salvação das almas, a regeneração da vida, a mudança que Deus transforma na vida dos pecadores, causa admiração. A transformação de Deus por meio de Cristo espanta o mundo, causa admiração. Porque Jesus transforma as pessoas. Irmãos, que aplicações podemos tirar desse breve texto? Que aplicações podemos tirar para as nossas vidas? Primeiro, eu quero que você pense comigo. As Escrituras ensinam que quando Deus dava nome a uma pessoa, esse nome descrevia a personalidade da pessoa também. Lembre-se que Jacó significava enganador e agarrador de calcanhar. O Senhor mudou o nome dele para Israel, aquele com quem Deus luta, aquele que luta com Deus, aquele por quem Deus luta. Veja também que Abrão, Deus o chamou e lhe mudou o nome para Abraão, pai de muitas nações. O anjo que apareceu a José disse que ele deveria chamar o filho de Maria de Jesus. Por quê? Porque ele salvará o seu povo dos pecados deles. E foi isso que Jesus fez. E foi isso que Jesus continua a fazer. Jesus continua a salvar o seu povo dos pecados deles. O nome de Jesus, queridos, revela seu ser, seu caráter e sua missão. E eu quero que você reflita em algo maravilhoso. Jesus nos diz na Escritura que devemos orar em seu nome. Está lá no Evangelho de João, no capítulo 16, no verso 23. Jesus diz: se pedires alguma coisa ao Pai, Ele vos concederá em meu nome. Isso é maravilhoso. Porque por causa das ordenanças da palavra de Deus, do nosso Senhor Jesus Cristo, até hoje encerramos as nossas orações dizendo em nome de Jesus. Amém. Mas o que quero dizer para você, queridos, é que essa fórmula não pode se tornar apenas uma conclusão formal ou habitual das nossas orações. Essa fórmula não pode ser um simples costume, não. Precisamos levá-la a sério. Precisamos entender o seu significado. Precisamos entender que, como seguidores de Cristo, quando oramos em nome de Jesus, pedimos a Deus que nos abençoe pelos méritos de Cristo Jesus, para a glória do nome de Deus, para a expansão do seu reino e para fazermos a sua vontade. Quando oramos, queridos, em nome de Jesus, estamos dizendo que dependemos dele, que sabemos disso.
que sabemos que não somos dignos, que não merecemos e por isso chegamos fiados não nas nossas justiças, mas na justiça de Cristo. E quando oramos assim, com verdadeiro arrependimento e fé, compreendendo o que significa orar em nome de Jesus Cristo, Deus ouve as nossas orações. E segundo a sua muita misericórdia, se assim Ele o desejar, Ele responde de acordo com a sua vontade. Porquanto, queridos, oremos assim. Oremos confiados nos méritos de Cristo e confiando na misericórdia de Deus. Essa oração, a fórmula com a qual terminamos a oração em nome de Jesus, não pode ser simplesmente um hábito ou uma tradição. Tem que trazer sentido espiritual. Tem que entrar na nossa mente como, de fato, uma declaração que nós dizemos que não confiamos em nós mesmos, que não temos mérito, que não merecemos ser ouvidos por Deus, mas nos achegamos a Deus pelos méritos do nosso Senhor Jesus Cristo. Que aprendamos isso e que coloquemos isso em prática. Tem outra aplicação que precisamos fazer, queridos. Eu quero que você volte ao verso 6 e olhe as palavras de Pedro. Pedro diz ao homem: olhe para nós. O homem está ali há anos acostumado a receber moedas sem que sequer, talvez, as pessoas olhassem na sua cara. Talvez ele pedia esmola e as pessoas jogavam a moeda. Talvez ele pedia esmola, as pessoas colocavam a moeda na mão dele, mas sem olhar muito. Agora Pedro e João dizem: olhe para nós. E ele olha, atento, esperançoso por receber uma gorda esmola. Mas o que ele ouve em seguida? Não possuo nem prata, nem ouro. Não possuo nem prata, nem ouro. Mas o que tenho, isto te dou. Queridos, vem à nossa mente a história de Tomás de Aquino e o Papa Inocêncio IV. Conta-se que certa vez Tomás de Aquino, ao visitar o Papa Inocêncio IV, o surpreendeu. Em um momento no qual o Papa estava contando as moedas, colocando em duas pilhas as moedas de prata e as moedas de ouro. O Papa estava separando as moedas em pilha, quando o Papa percebeu que ali estava Tomás de Aquino observando ele. O Papa, constrangido, disse: irmão, como você pode perceber, não posso mais dizer como Pedro disse ao paralítico: não tem prata nem ouro. A isso, Tomás de Aquino havia respondido: isso é verdade. Mas também o Senhor não pode mais dizer ao paralítico: o que tenho, te dou. Queridos, isso precisa trazer uma séria reflexão para cada um de nós. Pedro olha para o paralítico e diz: não tem prata nem ouro, mas o que tenho, te dou. Em nome de Jesus Cristo, levanta e anda. Isso precisa trazer uma reflexão, queridos, porque de maneira geral é triste a situação da igreja contemporânea. Salvo uma exceção e outra, que fique claro, é triste a situação da igreja da nossa era. Isso porque hoje a igreja fala muito de poder, fala da ação do Espírito Santo, mas na sua grande maioria e com raras exceções, o que é oferecido é um outro evangelho. O que é oferecido não é aquele evangelho que é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê, como Paulo diz em Romanos 16, mas sim um outro evangelho, um falso evangelho, um evangelho que supostamente tem poder para adquirir riquezas, ou ainda um falso evangelho, um evangelho existencial que tem poder para suprir as necessidades existenciais das pessoas. Infelizmente, queridos, com raras exceções, a igreja contemporânea tem ouro, tem prata, mas tem perdido o genuíno evangelho da cruz de Cristo. Tem perdido poder para a salvação de todo aquele que crê. Ouça bem uma coisa, queridos, o evangelho é poderoso. É por meio do Evangelho e da ação do Espírito Santo na pregação do Evangelho que nós nos arrependemos e cremos. Paulo diz: a fé vem pelo ouvir, mas é ouvir a palavra de Cristo, é por ouvir a pregação das Escrituras. Portanto, não podemos abrir mão desse Evangelho. Não podemos nos afastar da fidelidade das Escrituras, não podemos trocar a Cristo pelo dinheiro, pelo bem-estar, pelo status, não podemos trocar a Cristo por um outro evangelho que vai fazer a igreja ser melhor vista pelo mundo. O poder está em Cristo.
O poder está no Evangelho. Podemos não ter ouro, podemos não ter prata, podemos não ter status social, podemos não ter o apoio do mundo, podemos não ter o respeito da sociedade, mas precisamos ter o nome de Cristo Jesus sendo anunciado, sendo proclamado, sendo pregado da maneira correta. Precisamos ter o Evangelho da graça de Deus no nosso meio. Precisamos e devemos desejar a todo custo uma pregação fiel das Escrituras, porque o poder está em o nome de Jesus Cristo. Ele é o maior tesouro da sua igreja. Tem outra aplicação muito relevante, irmãos, porque é fácil ver nesse homem uma ilustração da salvação. Pense comigo. Esse homem era coxo, ele era aleijado de nascença. E todos nós nascemos sem poder andar de uma maneira que agrade a Deus. Adão, o nosso primeiro representante, caiu no pecado e passou a deficiência para todos nós. Passou a corrupção da natureza e a condenação merecida. Aquele homem era pobre por causa da sua enfermidade, ele não tinha nenhuma profissão, tinha que pedir esmola. E como pecadores, queridos, estamos falidos. Somos incapazes de pagar a dívida que temos com Deus. Somos pobres por causa da corrupção da nossa natureza. Por causa dos nossos pecados, temos uma dívida infindável com Deus e não somos capazes de pagar. Aquele homem também ficava na porta do templo, mas ficava do lado de fora pedindo esmola. E eu quero que você note uma coisa. Por mais perto que a religião ou as boas obras possam te colocar, por mais próximo que o legalismo ou que o moralismo possa te colocar, sem Cristo, todos os pecadores encontram-se longe de Deus e sem merecer entrar na presença de Deus, sem merecer entrar nos céus. Não importa quão boas sejam as suas obras aos seus olhos, não importa quão moralmente correto você seja, não importa quão religioso você seja, sem a graça de Deus, sem Cristo Jesus, você estará do lado de fora, estará fora da família da aliança, estará fora daqueles que serão salvos, estarão fora do grupo daqueles que adoram verdadeiramente a Cristo, estará fora dos céus. Queridos, mas pela graça do Senhor é bom que se diga, aquele homem foi curado totalmente, foi curado imediatamente. Depois de ser curado, ele deu provas do que Deus havia feito por ele. De um salto ele se pôs de pé, passou a andar e a louvar a Deus, é o que diz o verso 8. Ao receber a cura, ao poder andar, ele não deixou dúvidas da sua fé. Ele entrou no templo louvando a Deus, ele não deixou dúvidas de que lado estava do lado dos apóstolos e, portanto, na igreja de Cristo. Note que este é um exemplo adequado de um pecador quando ele recebe a Cristo Jesus pela fé. Esse é o exemplo adequado do que acontece com o pecador quando crer em Cristo. Sozinho, queridos, o pecador não só está aleijado, ele está espiritualmente morto. Ele é desamparado, ele é um miserável e não tem nenhum recurso espiritual para quitar a sua dívida. Mas pela fé em Cristo Jesus, ele é levantado pelo Espírito Santo do lamaçal do pecado, é capacitado a andar em comunhão com Deus e faz parte agora do corpo de Cristo, da igreja de Cristo, da família de Cristo, e entrará no verdadeiro céus e na nova terra, por causa do nome do Senhor Jesus Cristo. É por isso que dissemos, queridos, Jesus é o nosso maior tesouro. Jesus é o maior tesouro da sua igreja, pois naturalmente nós somos como aquele coxo. Não conseguimos andar de uma forma que agrade a Deus, e por melhor que sejam as nossas obras aos nossos olhos, estaremos fora da comunhão com Deus, estaremos longe de Deus e não entraremos aos céus. Queridos, os nossos pecados nos tornam não só coxos, mas mortos. Nos tornam não só pobres, mas infindavelmente miseráveis. Jamais entraremos nos céus por sermos boas pessoas, porque aos olhos de Deus ninguém é bom. Essa é a resposta de Jesus ao jovem rico. O jovem rico disse: bom mestre. E Jesus lhe responde em Marcos 10:18: por que me chamas bom? Ninguém é bom, senão um, que é Deus.
Aos olhos de Deus ninguém é bom, ninguém é justo, ninguém é inocente. Essa é a conclusão que o salmista faz no Salmo 14, nos versos 2 e 3. Do céu, diz o salmista, olha o Senhor para os filhos dos homens. E qual é a conclusão? Olha para ver se há quem entenda, se há quem busque a Deus. E qual é o veredito? Todos se extraviaram, juntamente se corromperam. Não há quem faça o bem, não há nenhum sequer. Precisamos do que Pedro ofereceu àquele coxo, queridos. Não do ouro, nem da prata. Não precisamos das nossas necessidades existenciais sejam supridas em primeiro lugar. Não precisamos de dinheiro, de status, de realização pessoal ou até de saúde antes de qualquer coisa. Precisamos de Cristo. Precisamos crer em Cristo para que tenhamos comunhão com Deus. Conhecer a Cristo, ter a Cristo, viver na dependência de Cristo é o maior tesouro da igreja. Precisamos de Jesus Cristo na nossa vida. Precisamos de Cristo, pois só Ele pode nos levantar do lamaçal do pecado e nos capacitar a termos uma verdadeira comunhão com Deus. Cristo é o tesouro que precisamos. Cristo tem que ser o tesouro que buscamos. O próprio Cristo é a maior bênção que a igreja recebe. A comunhão com Cristo é o maior tesouro que devemos buscar e desejar. Mais e mais de Cristo, como diz o hino 135 do nosso Inário Novo Cântico, deve ser a nossa oração. Senhor, nos dá mais e mais de Cristo, nos dá mais conhecimento de Cristo, nos dá mais intimidade com Cristo, nos dá mais fé em Cristo, nos dá mais alegria em depender de Cristo Jesus, nos dá mais satisfação em Cristo. Mais e mais de Cristo é o que precisamos. Ele é o verdadeiro tesouro que buscamos. Por isso, queridos, reconheça a sua desgraça. Faça como aquele mendigo, reconheça a sua pobreza, a sua miséria. E peça, não uma moeda, peça misericórdia a Deus. Peça comunhão com Deus. Peça a Deus que Ele te dê a graça de conhecer Jesus Cristo. Peça que Ele te dê a graça de você crer de fato em Jesus Cristo. Peça a Deus que você tenha a iluminação para compreender as Escrituras, para crer em Cristo, para se satisfazer na palavra de Deus. Peça a Deus, implore a misericórdia do Senhor, reconheça a tua miséria e a sua desgraça, louve ao Senhor e diga: Senhor, eu quero mais de Cristo na minha vida. Eu quero conhecer melhor a Jesus Cristo. Eu quero desfrutar de uma comunhão melhor com Jesus Cristo. Eu quero depender mais de Cristo. Eu quero me satisfazer em Cristo. Eu quero adorá-lo cada dia mais. Peça isso a Deus. Ele é o maior tesouro da sua igreja. Ele é o maior tesouro que cada um de nós deve buscar e desejar. Que Deus te abençoe, que Deus aplique esta palavra ao teu coração. Vamos orar. Senhor Deus, nós te agradecemos, meu Pai. Te agradecemos porque Jesus Cristo é a oferta que o Senhor nos deu. A oferta pelos nossos pecados. Ele foi o sacrifício que o Senhor ofereceu por nós. Muito obrigado, Senhor, pelo nosso Senhor Jesus Cristo, pela obra de Cristo em nosso favor. E te rogamos que o Senhor nos dê mais e mais de Cristo. Que o Senhor nos ensine a depender de Cristo, a crer em Cristo, a esperar em Cristo. E é no nome do nosso bendito Senhor e Salvador Jesus Cristo que nós te oramos. Amém. Que Deus te abençoe. Que o Senhor aplique esta palavra ao teu coração.